Ok, boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Depois de fazer a brachá, as brachot do estudo da Torá, a gente começa então o nosso estudo dessa semana, Parashat Pinchas, mais Uhum, uma daquelas parashiot que traz o nome de uma pessoa no título da parashá. Eh, que não são muitas, mas por coincidência temos duas seguidas, né? Falamos de Balak na semana passada, né? Uma pessoa, um rei midianita que nem hebreu não era, mas ganhou uma paraxá com seu nome, né? E lembro a todos, né, que não temos paraxá Moshe ou paraxá Avraham, paraxá Sará a gente tem, né? Hayei Sará. Mas a maioria dos nossos grandes líderes não mereceram ganhar uma paraxá com seu nome, mas Balak recebeu. E nessa semana a paraxá chama-se Pinchas, sobrinho neto de Moshe, filho de Elazar, que é filho de Aharon, o irmão de Moshe. Então, sobrinho neto de Moshe. Eh, Como a gente falou na semana passada, ele ganha, a Paraxá ganha o nome dele, né? Porque justamente no final da Paraxá passada, Balak, acontece um episódio meio trágico, enfim, só lembrando, né? Bilam não conseguiu amaldiçoar o povo de Israel, acabou abençoando o povo por várias vezes, uma das quais a gente conhece e serve como abertura dos nossos serviços até hoje, né? O Matovo. E no final, não sabemos se por influência ou não de Bilam, mas o fato é que o povo de Israel os homens do povo de Israel ficam em contato, digamos, muito próximo com as mulheres de Midian, e talvez por conta disso acontece e acabam adorando o deus dele, o deus Baal, e por conta disso acontece uma grande epidemia, uma praga, enfim, que morrem 24 mil pessoas. Assim descreve o final da paraxá passada, não é nessa, né? E aí, num impulso, Pinchas pega uma lança e transfixa um casal que estava numa tenda. Ele é um filho de Israel e ela, a filha de um príncipe midianita. Enfim, assassina os dois e assim a epidemia se encerra. E esse é o contexto onde estamos quando começamos a paraxá dessa semana, que leva então o nome de Pinchas, esse sobrinho neto de Moshe. Então, com isso em mente, eu vou compartilhar a tela aqui só para fazer um pequeno resumo da paraxá. Deixa eu ver se eu acho onde eu coloquei. Não coloquei em lugar nenhum ainda. Um segundinho. Onde está aqui? Aqui. E aqui. Acho que agora vai. Isso aqui foi gravado aqui. Aqui se não for. Cara, o que vocês estão vendo aí? Porque eu não estou vendo nada aqui. Algo deu errado aqui. De novo. estamos vendo uma tela em preto. Em preto. Tá ótimo. E meu computador aqui não. Tá bem quietinho aqui. Acho que tivemos um pequeno contratempo aqui. Só um segundinho. Eu não consigo sair daqui. Eu tô ouvindo vocês. Eu tô travado também, provavelmente, né? Quer que eu Só um segundo. tiro? Você consegue tirar? Aham. Então tira, porque eu não consigo fazer nada. Absolutamente travado aqui. Nem eu não. Tá, mas eu continuo travado. Você conseguiu tirar, né? Consegui. Tá, eu tô vendo você, mas não estou me vendo. Algo errado aqui. Só um segundinho. Aqui Eu a escrevi coisa internet. de Sherry. Não, eu tô ouvindo perfeitamente vocês, eu só não consigo fazer nada. Aparentemente travou o computador, sei lá. Quase travou, né? Porque eu ouço vocês, mas nem o computador não funciona. Você Deixa eu vê? tentar. Você vê a gente? Eu vejo você, tô vendo você e tô te ouvindo.
Sim, só um segundinho, gente. Problemas tecnológicos aqui. O computador não costuma dar puxando luz hoje. Só um minutinho que o Davi saiu e volta já. Enquanto isso, a gente pode continuar comendo. Eu tô aqui tomando sopa. Já acabei. Fechei a câmera. Dani está Como, comendo ainda. Do fechar a câmera? Era para como você acabar antes de adivinhou? começar o estudo. Ah, Dani, eu fechei. Vocês vão ficar me olhar tomando sopa? Não dá. Claro. Se não fizer barulho, nem tomar de boca aberta, tá tudo certo. Gostei dessa. O pior é você deixar o microfone aberto e a câmera fechada e ficar. É verdade. A Diana também está comendo, Diana? Nossa, que sinagoga! Horário. Eu já jantei. Quem é? Eu já jantei, Débora? A Débora, Eu, eu. Não faz parte, Carol, da tradição judaica comer enquanto estuda? Ah, faz parte do Neshama. É intrínseco do Neshama. Comida mesmo não. com Gostei. Isso faz parte do Neshama intrínseco. Ótimo. Tô chique, não tô, JB? Ah, demais. Conseguiu, Davi? Ah, tá aí. Não, não consegui nem ligar o computador ainda. Eu consegui desligar o computador, que já é um começo, mas não consegui ligar ele. Bom, se eu não conseguir mais um minutinho, se eu não conseguir, a gente vai na raça, né? Vai Eu posso falar de 4 curiosidades da Paraxá enquanto o Davi procura? Se você não Sim. estragar, só não fala o que eu Então vou falar. eu não sei se você vai falar, então não vou falar. Então espera só um segundo, espera só um segundo, senão... Não, eu Agora eu ia falar de fiquei, curiosidades, não ia nada muito profundo, são só agora eu curiosidades. fiquei curiosa. A lua nova, a questão da lua nova aparece no final da Paraxá, de que a gente tem Ah, que. tá bom. No final da Paraxá você pode falar tudo, Michel, não vou falar Tá. nada sobre isso. Então, a 29, a lua nova aparece, e o shofar também aparece no final. A Maimônides linka a questão do shofar em Rosh Hashanah com o capítulo 29, versículo 1, né? Que no sétimo mês, no primeiro dia, você vai ouvir o shofar. Então, a questão do shofar no Rosh Hashanah vem desta paraxá, e a lua nova vem do 28:11. Uma nova, uma nova lua vai apresentar para vocês vão ofertar, na verdade, estávamos na questão do tempo, então existia uma oferta especial da lua nova, e daí vem a nossa comemoração dos Chodesh e de ter um sefer, um segundo sefer. Não, uma leitura de Torá quando temos Rosh Chodesh. Tem mais curiosidades, mas aí já não está como mais. Tá bom, Portanto, o computador está essa é voltando a ao ar paraxá aqui, né? mais lida de todas, né? É, e também, desculpa, tem mais a questão dos anos bissextos, né? Quer dizer, que aqui a gente tem 9, justamente nessa lua nova, são 9, 7 em 19 anos são bissextos. 7 vezes, e não é anos, o mês a mais aparece 7 vezes a cada 19 anos. Uma regra louca de calendário. Não, mas é matemática, é uma regra matemática, mas essa regra não está na Paraxá. Não, mas ela deriva justamente da lua cheia, que você tem que. Ah, Da sim, porque é 28:11. matemática, porque é matemática. Ela deriva da lua cheia, da lua nova, né? Ela deriva da lua nova. É isso mesmo, está certinho. Pronto, consegui Curiosidades ligar da o computador, agora falta só entrar na reunião, que eu mais consegui entrar na reunião. De novo, se a questão Carol vai me também. dar.
A Amidá, de 2 vezes Amidá por dia e 3 vezes no Shabat, também está na Parashá. Outras coisas. Pronto. Então, Então, coisas do dia a dia, né, que a gente pratica, vem daqui. então, segundo o nosso amigo Roberto Bedrikov, deve ser uma das 3 mais É uma importantes. das 3, é uma das 5 mais importantes. E tem uma Pronto. parte que eu vou Mas, deixar para sem o final. duvidamente, é a mais lida. Se Ame Davi que é não. chocolate. Não, tô voltando, tá quase aqui, gente. Já Agora tá eu vou pro entrando. chocolate. É uma questão de mulheres que, se Davi não falar, eu vou falar no Ah, essa final. eu vou falar, essa eu vou falar, com Isso certeza. você Mulher, fala, então tá bom. Então, segura, Michel, você segura. pode completar, Michel, mas essa eu vou falar, com certeza. Pronto, cadê? Pronto, agora eu vou entrar. Cadê ela aqui? Ligação de vídeo perdida. Cadê você? Tô entrando agora. Próximo a entrar sou eu. Se você me autorizar a iniciar a reunião. Tá, tá, tá. Meu, tá difícil, tá devagar. Agora vai. Entrou? Iniciar a reunião. Pronto. Agora você me põe de co-host, se é que você está de host. Mas cadê você? Peraí, tá abrindo aqui. Hum. Tá pronto. Recording in progress. Deixa eu tirar aqui. Você está com a câmera desligada na outra. Tá aqui, tá ligada. Tem 2 Davi, nossa! Uau! Ou eu posso fechar, tchau. Vai. 2, agora vai. Mais? Não, chega. Quero ver mais, não. Eu só espero não ter perdido a apresentação. Agora deixa eu abrir a apresentação de novo. Proteção, ok. Já está na hora de terminar o estudo. Vai, Michel, não me assusta. Eu salvei, então ela tá aqui. Eu vou Salva. comer, eu vou ir jantar. E vamos ver se agora, quando eu compartilhar, eu vou continuar. Eu tô como co-host, Carol? Você está como host. Host de novo, é? Gozado. É. Pronto. Pronto, agora foi. Compartilhamento, pronto. Uau, finalmente. Desculpem toda a demora. Então estamos aqui. Onde eu estou aqui agora? Página para baixo. Aqui. Vai, filho. Então, só repassando rapidamente a estrutura da Paraxá. A Paraxá começa, então, como continuação, na verdade, da Paraxá anterior, falando, então, Deus oferece para Pinchas um pacto de paz. E a gente não vai discutir aqui exatamente o que é isso, mas, enfim, aparentemente não, está explícito isso. Deus passa a raiva de Deus, né? Porque lembra, os filhos de Israel estão ali, estão louvando, enfim, estão adorando o Deus Baal, né? Com a ação de Pinchas, a pandemia se estanca e aparentemente todo mundo deixa de, enfim, os que tinham que morrer morreram, e Deus então se acalma e oferece então esse pacto de paz para Pinchas. Bem curtinho esse trecho, depois mais um trechinho onde são apresentados o homem e a moça, né? O homem dos filhos de Israel e a moça de Midian, que foram assassinados por Pinchas, nomeados, né, os dois direitinho, né? Depois, ainda no finalzinho do capítulo 25, Deus, ok, estou tranquilo, pacto de paz, mas vamos nos vingar dos midianitas que trouxeram esse mal para o povo de Israel. Tudo isso ainda no capítulo 25, continuação do capítulo que aparece na outra paraxá, né? Aí começamos um capítulo novo, longo, difícil de ler, mais uma vez, onde é feito um grande censo de todos
os filhos de Israel, incluindo os levitas. Então, de novo, voltamos àquela questão da gente se preparar para a conquista de Canaã, e para isso a gente tem que saber com quantos homens podemos contar, de cada tribo, de cada clã, etc, etc. São todos nomeados e contados. Já um pouco mais para o fim, no capítulo seguinte, aparece então esse episódio famoso das filhas de Tzlofchad, sobre o qual a gente vai falar daqui a pouquinho, né? A questão das mulheres, que eu acho que é o que o Michel comentou, mas enfim, depois o Michel pode completar, se tiver mais alguma observação. Aí Deus fala para Moshe, Moshe, vai lá para cima, lembra que você não vai entrar em Canaã, dá uma olhadinha lá de cima e veja o que você está perdendo, o que você vai perder, né? Ou está perdendo ou vai perder. Enfim, Moshe sobe ali na montanha, e aí o próprio Moshe fala para Deus, né? Deus, ok, eu já sei que eu não vou poder participar desse próximo episódio, próximo capítulo aí do povo de Israel, mas me deixa pelo menos nomear um novo líder, que é escolhido então, como Yoshua bin Nun, que já tinha aparecido algumas vezes na Torá antes. Ele é um daqueles 12 espiões, né, Meraglim, que entraram na terra de Canaã, um dos 2 que voltaram com boas notícias, junto com Caleb. Então ele é escolhido como o sucessor de Moshe. E aí, por fim, vem um grande trecho, enorme, né? Ocupa uma parte grande da Parashá, sobre o qual o Michel estava então contando as curiosidades, que fala de todo o calendário das festas e de todos os rituais associados, todos os sacrifícios, as oferendas que têm que ser feitas. Então acaba ocupando aí 2 capítulos e mais um comecinho do capítulo 30. E por isso essa é uma das parashiot mais lidas, como o Dani falou, porque tem trechos aí que a gente lê nas várias festas, né? Lembrando que quando a gente lê Torá dentro de uma festa, né? Durante uma festa, a gente não lê a parashá da semana, mas lê um trecho especial associado àquela festa, e muitos desses trechos vêm então desta parashá. Por isso que ela é uma das mais lidas, ou pelo menos pedaços dela são muito lidos ao longo do ano inteiro, né? Então essa é a estrutura da Parashá, vários temas importantes, e eu decidi me focar nessa questão que aparece aqui no meio, que são as filhas de Tzlofchad, né? Quem é Tzlofchad? Então aqui eu fiz um pequeno árvore genealógica delas. Então elas aparecem aqui embaixo, o nome de cada uma delas, Mahla, Noah, Hogla, Milká e Tirtzá, são todas nomeadas nessa parashá, lembrando que muitas mulheres importantes da Torá, ou pelo menos esposas de maridos importantes, não são nomeadas. A gente não sabe o nome da mulher de Noah, a gente não sabe o nome da mulher de Lot, enfim, muitas mulheres a gente não sabe, mas essas 5 que têm um papel relativamente pequeno dentro da Torá são nomeadas mais de uma vez. O nome delas vai aparecer mais de uma vez na Torá. Enfim, nessa parashá elas aparecem, e vejam que elas são simplesmente descendentes diretas de Yaakov, né? Então, olhando do lado esquerdo, Yaakov, o filho de Yosef, filho de Yosef Menashe, aí a continuação que é menos conhecida, né? Mahir, Gilad, Hefer e finalmente Tzlofchad, e estão todos eles nomeados nessa parashá também, todos os ancestrais dessas 5 mulheres, né? A história é conhecida, elas chegam para Moshe e falam: Moshe, veja bem, nosso pai, Tzlofchad, nosso falecido pai, não teve filhos homens, só nós, 5 mulheres, e a gente, por conta disso, a gente não herdaria nada. Enfim, a lei naquele momento diz que os filhos homens recebem a herança do pai. Como ele não tinha filhos homens, a herança iria para os irmãos de Tzlofchad, né? Então é com esse pedido que elas se aproximam de Moshe, e não só de Moshe, mas de toda a congregação, de todos os líderes,
e fazem esse pedido, um pedido de justiça, né? Por favor, tená lanu achuzá betoch achei avino, dê-nos uma porção da herança juntamente com os irmãos de nosso pai. Né? Elas nem pedem tudo, né? Mas pelo menos nos considerem que a gente receba uma parte da herança do nosso pai. Né? Isso está então no comecinho desse capítulo 27, né? Logo depois da apresentação delas. Deixa eu fazer uma coisinha aqui para poder ver se eu consigo continuar vendo vocês, porque agora não estou vendo nada, mas agora sim. Pelo menos alguém para saber se eu estou falando para alguém que está acordado. Vou botar aqui. Ainda estamos aqui, né? Não, então, como está todo mundo silencioso aqui, mas agora eu estou vendo. Só fazer uma coisinha diferente aqui. Carol. Mas você está com a câmera fechada, Carol, não estou te vendo. Pelo menos parece para mim que está Eu fechado. estou comendo. Ah, você está comendo, tá bom, desculpa. Peraí, onde eu estou agora? Agora piorou, porque agora não estou nem vendo o que eu estou fazendo aqui. Peraí. Definitivamente não é isso que eu queria. Bom, eu fico chateado que eles ficam toda hora mudando a maneira que eles... Sharing screen, só não estou vendo minha tela. Cadê minha tela agora? Ah, meu Deus, por que eu fui fazer isso? Viu? Aqui, peraí. Immersive Speaker, Multi-Speaker, Speaker. Não, também não é isso. Ai, ai. Aqui, agora eu estou vendo. Aqui minha tela. Pronto, vamos ver isso. Bem pequenininho, esse aqui é o maior. Pronto, sei lá, voltei para cá. Continuo não vendo vocês, mas eu estou supondo que vocês estão aí. Pronto. Então esse é o pedido delas. Moshe não titubeia, Moshe nem pensa duas vezes, ele fala, ok, vou ver o que Deus fala. Né? Antes disso, só lembrando, nesse momento as regras são claras, só os filhos homens recebem a herança do pai. Ainda tem uma outra regrinha que os primogênitos, se tiver um primogênito homem, ele recebe uma porção dupla, né? Moshe, então, ainda só mais um detalhe, isso está muito depois, porque é de Rambam, vai falar que os filhos homens, né? Isso eu até brinquei hoje de manhã, quando eu estava falando com lá no residencial, os filhos homens recebem, mas não é que eles recebem e isso sai de graça para eles, né? Eles recebem, mas eles têm uma obrigação, que é a obrigação de cuidar da mãe, se ela for viva, né? E das filhas solteiras. Então, isso fazia parte da regra, e para garantir que isso acontecesse, né? Aí vem Rambam falando isso nas leis Ilhot Nashim, falando que as mulheres, as esposas e as filhas não casadas, né? Têm que manter o padrão de vida delas, e ele é garantido pelo tribunal, né, descontando da herança o valor necessário antes da divisão para os filhos. Tá? Então, não é que a coisa sai... Não é que elas vão morrer de fome, não é nada disso. Né? As mulheres têm o direito garantido, mas através dessa maneira indireta de receber herança. Né? De qualquer maneira, naquele momento Moshe ouve o pedido delas, não titubeia, não pensa mais, talvez, não, ele vai direto para Deus e Deus é que dá a solução, né? Elas, antes, ainda só para lembrar, mais um detalhezinho importante, na frase que elas passam para Moshe, elas dizem que não querem que o nome do pai delas se perca, né? Porque imagina, se elas não recebessem nada, como não tinha filhos homens, iria tudo para os irmãos do pai, e a família, aquele núcleo familiar, né, aquele pedacinho da árvore genealógica ia sumir. Né? Então, eu chamo a atenção para essa palavra, igará, que depois vocês vão ver porquê, né, que tem essa tradução se perder ou ser diminuído. Né? Voltando para Deus, Deus fala, ok, elas têm razão. É isso que ele fala para Moshe, né? Ken Benot Tzlofchad Dovrot. Né? Elas falaram corretamente, têm razão, enfim, tem várias interpretações para essa palavra aí, mas em geral é isso, é no sentido positivo de que elas têm razão.
Tem um monte de comentários, obviamente, a respeito desse trecho, e um deles é que elas se enganaram. As filhas Slofhad, elas não sabiam direito a regra e elas não sabiam que elas iam herdar de qualquer maneira. Né? É isso que alguns comentaristas falam. Elas simplesmente não sabiam, não conheciam a regra, estavam enganadas, mas outros comentaristas falam, não, mas se fosse isso, Moshe teria resolvido. Ele sabia a regra, ele teria explicado que elas vão herdar e estava resolvida a questão, né? Então, aparentemente, não é isso, porque Moshe vai direto para Deus. Esse Midrash, Tanhuma, né, dá uma explicação um pouco mais bonita, né, que diz que elas fizeram por merecer. Então, esse trecho da Torá não foi escrito por Moshe, mas foi escrito por elas, né, porque elas tiveram esse mérito aí por intermédio delas, enfim. Então, elas teriam ajudado, então, na escrita desse trecho da Torá pelo mérito que elas tiveram, né? Rashi já vai numa direção bem diferente, né? Lembrando que o Midrash Tanhuma é bem anterior a Rashi já na Idade Média, né? Simplesmente coloca ali, Moshe esqueceu dessa Lahá. Moshe simplesmente se distraiu quando Deus estava passando a Torá para ele, esse pedacinho, ele, enfim, estava pensando em alguma outra coisa e não registrou isso. Né? E literalmente é isso que Rashi fala, é isso, Moshe, você se esqueceu. Né? E a ideia aí é que para Rashi, né, e para muitos comentaristas, né, como lá em cima também está escrito, né, a Torá está completa e Deus não poderia ter esquecido disso, né? Moshe poderia, Moshe é humano, mas Deus não. Né? Deus não tinha como esquecer disso e isso já estava previsto, só Moshe que esqueceu, ou elas que não sabiam. Né? Os seres humanos são falíveis, mas Deus não. Né? Então nessa linha, Rashi deixa claro, não, Moshe que esqueceu e estava tudo certo. Né? Mas se a gente lê exatamente o que está escrito, né, como eu mostrei antes, está muito claro que Deus deixa assim transparente que elas estão corretas, né? Portanto, a lei estava errada. Se elas estão corretas, a lei estava não errada, mas enfim, tinha que ser corrigida, enfim, tinha um adendo aí à lei que tinha que ser feito, e elas levantaram essa questão e Deus confirmou que elas tinham razão, né? E fica evidente que Deus determinou que a lei tinha que ser mudada naquele momento. A lei da herança, né, tinha que ser mudada naquele momento e elas tinham que herdar, sim, a herança do pai delas, que não teve filhos homens. Na continuação da história, mais para frente, agora eu vou pular uma paraxá, eu estou pulando duas paraxiot, na verdade, estou indo para a paraxá de Massé. Essa história continua, né? Não está nessa paraxá, mas é importante a gente saber a continuação da história, né? E a história, lembra, elas eram, o pai delas, né, Tzlofhad, era da tribo de Menashe, né, filho de Yosef. E eles ficam preocupados, né? Por quê? Porque se elas... Bom, acho que não está gravando mais, né? Não, já foi agora. Se elas... deixa eu colocar para gravar. Ah, não. Tá gravando sim, Tá Davi. gravando, tá bom, sei lá, porque apareceu uma mensagem para mim. Ele deve ter começado de novo a gravação. Acho que é isso. Se elas casassem, essas moças, uma dessas 5 ou as 5, enfim, alguma delas, casasse com alguém que fosse de outra tribo, não da tribo de Menashe, né? O marido, o futuro marido, enfim, até agora elas não tinham casado, né? O marido, então, ficaria com essas terras, né? Com essa herança, que basicamente eram terras, né? Seriam terras, nessa época ainda nem tinha entrado em Canaã, mas enfim, seriam terras, né? Que eles ainda iam receber, né? E a tribo de Menashe ficaria com menos terras, né? Seria diminuída, perderia parte da herança, né? As terras ou terrenos, como eu coloquei aqui, né?
E isso vai contra o que estava já decidido, que cada tribo tinha sua parte, e mesmo que fossem vendidos no ano de jubileu voltaria, enfim, já tinha toda uma regra aí sobre essa herança por tribo, né? Então eles falam, não, peraí, então tem que fazer mais alguma coisinha para essa lei funcionar, né? E o que eles falam nesse momento, e aí de novo volta essa mesma raiz Nun Gimel Resh, Venigra Nachalatan Mi Nachalatan Avoteinu. A herança das filhas, né, de Tzlofhad ou de qualquer outra mulher que se casasse fora da tribo seria diminuída da herança de nossos pais, né? Ou seja, da tribo, né? Então, de novo, aparece essa mesma palavra que elas usaram quando elas falaram com Moshe sobre diminuir ou se perder a família do pai. A mesma palavra agora aparece num contexto um pouquinho diferente, mas ainda como continuação da história, quando os líderes da tribo de Menashe falam com Moshe. Então, um pouquinho mais para frente, aqui já está no capítulo 36. Pulamos uns 10 capítulos aí, quase, 9 capítulos. E Deus, mais uma vez, o que ele fala? Né, Moshe fala com Deus, de novo, a mesma história, se repete, e Deus fala, Ken, Mate Bnei Yosef, Dovrim. Sim, a tribo dos descendentes de Yosef, ou seja, Menashe nesse caso, tá certo, tá correto, tá justo. O que eles estão pedindo tá justo. Então a gente vê uma montagem muito parecida nos dois casos, né? Deus, o ser humano vai, leva seus argumentos, Moshe consulta Deus e Deus dá uma resposta, ok, eles têm razão. E a solução nesse caso, a solução proposta por Deus, né, na continuação, né, diz que ok, podemos depois discutir se está certo, está errado, mas enfim, elas podem se casar com quem elas quiserem, desde que seja dentro da tribo do pai delas. Ou seja, dentro da tribo de Menashe nesse caso, mas enfim, a regra geral vale para qualquer situação parecida com essa, filhas que não têm um irmão homem para herdar, elas herdam, mas não podem casar fora da tribo. E aí resolve a questão da tribo não perder aquela herança, ou enfim, aquelas terras, né? Então essa é a solução proposta por Deus, né? Se casarem fora, ok, aí elas não vão levar aquela herança, né? Pelo menos uma delas, enfim, ou todas elas. Aí eu quis trazer mais um exemplo de outra paraxá, agora eu vou voltar lá para o começo de Números, de Bamidbar. Opa, peraí que eu perdi de novo vocês. Começo de Bamidbar, agora estou no capítulo 9, né? Tem um outro exemplo interessante, né? E onde aparece de novo a mesma raiz Nun Gimel Reish, Nigara nesse caso aqui, né? Anachnu temeim lenefesh adam, lama nigara levilti akriv et korban Adonai bemoado betoch bnei Israel. O contexto aqui é um pouco diferente, não tem nada a ver com herança, tem a ver com o sacrifício de Pesach, o importante sacrifício de Pesach. Deus está dando as regras como isso deve ser feito, e uma das regras diz que quem está impuro não pode fazer o sacrifício de Pesach, né? E aí esses homens aí chegam para Moshe e falam, peraí, calma lá, nós estamos impuros, mas por um motivo justo, nós tivemos contato com um morto, com um cadáver. Bem, enfim, não fala por quê, mas possivelmente porque eles tiveram que enterrar alguém faleceu, eles tiveram que enterrar essa pessoa, e por isso a gente lembra, né, que uma das causas da impureza ritual é o contato com uma pessoa morta, né? E aí eles falam, não, peraí, é um negócio tão importante esse sacrifício de Pesach, e só porque a gente cumpriu essa mitzvah de enterrar um morto, a gente não vai poder cumprir a mitzvah do sacrifício, né? Porque nesse momento a gente está impuro, né? De novo aparece então essa palavra, essa raiz, como eu falei, né? E no sentido deles não poderem participar dessa mitzvah tão importante, né? Então eles se sentem
diminuídos, enfim, afastados, depende de como a gente traduz, mas vejam que é o mesmo sentido de alguma coisa que se perdeu, né? Ou a gente perdeu a família do pai, ou a gente perdeu terras, ou a gente perdeu a possibilidade de cumprir essa mitzvah tão importante, né? Por um motivo que não fomos nós que decidimos, a gente precisava ter essa atitude de enterrar aquele corpo lá, né? E de novo, o que Deus fala? Eles têm razão, né? Agora com uma montagem diferente, mas no fundo Deus está dando razão para eles e diz, ok, caso uma pessoa esteja impura no momento de cumprir essa mitzvah, do sacrifício de Pesach, ela tem uma segunda chance, que é um mês depois. E a gente conhece isso até hoje como Pesach Sheni, né? Um mês depois da data de Pesach, no 14º dia, a pessoa que não estava preparada naquele momento, seja por estar impura ou até por estar longe, né? Estar afastada fisicamente, ela pode fazer isso um mês depois. Então, mais um pedido do ser humano para que ele possa executar, nesse caso, uma mitzvah, e Deus repensando e criando uma nova halachá. No fundo, é isso que Deus está fazendo. Ok, vamos criar um Pesach Sheni, né? Lembrando que isso está na Parashá Be'alotechá, mais no comecinho desse livro Bamidbar, tá bom? Mas, enfim, dentro da mesma ideia de alguém se sente injustiçado, fala com Moshe, que fala com Deus, e Deus traz uma solução para aquele caso, né? Então, eu queria trazer então algumas lições que a gente encontra nessa Parashá, focando nessa parte, né? Sem entrar nos todos os detalhes do calendário, nem de Pinchas, né? Mas nesse miolo da Parashá, que fala então sobre esse caso das filhas de Tzlofechad. Primeiro, uma coisa que a gente, e agora eu falo a gente como movimento reformista, ou movimentos liberais de um modo geral, acreditam, né, na dinâmica da Torá. E agora estou usando Torá geral, né, como lei, né, como ensinamento, né, mas a própria Torá que a gente conhece como Pentateuco, os 5 livros de Moshe, ou Chumash, né, a gente vê que existe uma dinâmica onde acontecem mudanças, né? Tem um bate-bola entre Deus, entre os homens e Deus, mediado normalmente por Moshe, onde acontecem coisas mudam, né? Existe uma dinâmica nesse sentido, né? Deus, então, ele considera as necessidades do ser humano, né? E pode tomar decisões para atender essas necessidades específicas de grupos, de pessoas, como as filhas de Tzlofchad, ou como aqueles que não conseguiram cumprir o sacrifício por estarem impuros, ou, enfim, no caso da tribo de Menashe, ou qualquer outra tribo que fosse eventualmente perder a sua herança, né? Então é isso que a gente vê nessa Parashá, no caso das filhas de Tzlofechad, os líderes da tribo de Menashe, e no caso daqueles que estão impuros, por motivo fora do seu controle, né? Não é que ele escolheu ficar impuro, ele estava impuro porque foi, eventualmente, cumprir a mitzvah de enterrar um morto, né? Outra lição, acho que bem importante, né? Acho talvez até mais importante, né? É essa ideia da gente lutar pela justiça, né? Mesmo que seja em causa própria, como foi no caso delas, né? Que acabou se estendendo para todas as mulheres nessa situação, claro, né? Porque virou uma lei geral, né? Uma jurisprudência, como diriam nossos advogados, né? Para que a gente não seja diminuído em nenhuma circunstância, né? Então, lembrando aquela raiz, aquele Shoresh, Gimel, Reish, Ain, né? A gente, nos momentos que a gente sentir que estamos perdendo, estamos sendo diminuídos, a gente pode e deve lutar. É isso que a Torá está nos ensinando, né? A gente vai lá,
corajosamente, né? 5 mulheres se expondo a todo aquele grupo de homens, né? Todos os líderes estavam lá, isso que está descrito, né? Capitaneados por Moshe, mas estavam muito mais gente estava lá nesse momento que elas vão lá, se apresentam, apresentam o pai, né? Contam detalhes de que o pai, como ele morreu, enfim, que ele não tinha participado da revolta de Cora, enfim, dão detalhes e pedem exatamente o que elas querem, né? Com muita coragem. Deus leva em consideração, né? E se forem argumentos justos, corretos, como Deus fala, Ken, Dovrim, né? São argumentos corretos, são justos, Deus muda a Allahá, muda a lei. Que saiu erradinho, mas enfim, está aqui. Uma outra lição que não está na Parashá, obviamente, né? Essa citação que eu queria trazer para vocês, de Brúria, uma importante mulher que aparece no Talmud, né? Citações dela aparecem no Talmud. Ela também tem uma família importante, né? Ela é filha de um sábio bem importante, de Rabbi Hanania ben Teradion, e esposa de Rabbi Meir. Então ela tem um pedigree bem importante, mas ela em si é muito importante, né? E aparece, não são muitas mulheres que aparecem no Talmud, mas ela é uma delas, e ela então traz essa citação, né? Podemos entender essa história das filhas, né, de Tzlofchad, como uma valiosa lição que nos ensina que a lei judaica tem flexibilidade de expansão para abranger as mulheres, dando-nos cada vez mais direitos e uma porção mais justa, perdi aqui, uma porção mais justa de nossa herança comum, né? Trazendo isso, puxando, enfim, a sardinha para o lado das mulheres, como deve ser, né? E isso estamos falando de uma pessoa, enfim, que viveu há mais de 2000 anos, vamos colocar assim, aproximadamente isso, 2000 anos atrás, né? Então já com essa preocupação de inclusão, né, das mulheres, como aparece na Torá, que então tem mais tempo ainda, né? Então são essas lições que eu queria trazer. Aqui achei uma figura bonita mostrando de uma outra maneira as filhas de Tzlofchad, né? Uma artista mulher, né? Yael Reznik. E, enfim, queria abrir agora para perguntas, discussões, dúvidas, enfim, o que vocês acharem de interessante sobre essa Parashá, sobre esse trecho da Parashá, ou sobre, enfim, outras partes da Parashá, como a gente sempre faz, né, nos estudos. A gente não tem como falar detalhadamente sobre toda a Parashá, né? Então a ideia é sempre, e cada um faz de uma maneira, cada pessoa que vem aqui conduzir o estudo tem a sua maneira particular de escolher por que quer falar sobre um assunto, mas enfim, a gente pode agora falar sobre a Parashá inteira. Se eu não souber responder, o Dani me ajuda, o Celso, se você já chegou, enfim, André, claro. Fala, Dani. Azaku Baruch, Davi, obrigado por tudo. Eu fico sempre com essa história das filhas de Tzlofchad com uma dúvida grande, e hoje ela ficou maior ainda. Uau! Por quê? Porque no fundo, elas já tinham direito à herança. E matemáticos me ajudem, talvez até pode correr o risco da herança ser maior se elas receberem um adiantamento de tudo que elas vão gastar para manter o padrão de vida, do que se elas receberem uma porcentagem da herança. Então, a questão da herança em si, ela não é tão importante quanto a pergunta do diminuir o nome do pai. Isso, tem razão. É isso. Mas aí eu fico na dúvida, como que elas fizeram para não diminuir o nome do pai? Se no fim das contas elas acabaram casando, seja dentro da tribo de Menashe ou não, cadê o nome do pai? O nome do pai acabou ficando perpetuado pela história da Torá e não pela família. É verdade. Você sabe que elas demoraram muito para casar, né? Diz aí o Midrash que diz, né? Que elas demoraram muito para casar.
e tiveram filhos aos 130 anos. Não sei se todas, enfim, ou algumas, ou eventualmente todas. O Midrash que eu li fala sobre isso, né? Foram gastar o dinheiro primeiro, né? Não sei, eventualmente sim. Mas é um fato, você tem razão. O fato é que ficou perpetuado. O fato é que todo mundo conhece, ou todo mundo que estuda a Torá, sabe bem quem é Tzlofhad, né? Ele é um nome bem conhecido, né? Mas você tem razão, do ponto de vista prático, né? Se elas não casaram, se não tivessem casado, e enfim, a Torá não fala se elas casaram ou não, o Midrash vai dizer que sim, mas se elas não tivessem casado, elas continuariam sendo filhas de Tzlofhad, e, enfim, de alguma maneira indireta, o pai estaria representado, né? Se elas casassem, enfim, a herança estaria realmente continuaria na tribo, mas com o marido, né? O futuro marido. Você tem razão. Mas é isso, eu acho que é muito mais do que o dinheiro para sobreviver, né? Enfim, a questão matemática eu vou deixar para os matemáticos. Não vou entrar nesse meandro, não. Eu Obrigado. vou. Imagina, enquanto não tem outras dúvidas, eu vou só lembrar que a questão do final da Paraxá, né, que fala sobre o calendário, em breve nós vamos ter mais uma aula com o Celso, né, que é o nosso homem calendário, pelo menos para o grupo de alunos do nosso curso de judaísmo, já está prometido uma aula sobre esse assunto. Quem sabe a gente faz uma aula aberta aí para quem quiser participar e a gente repassa toda essa questão do calendário judaico que aparece no final dessa Paraxá. Fala, Michel. Quem está acostumado também com os meus comentários sabe que eu sempre puxo esse lado das mulheres também. Por isso, para mim, esse texto que você trouxe é muito importante. E é um tema que eu gosto de discutir essa parte com a ala mais ortodoxa da nossa comunidade. Eles não gostam desse texto. Eles ficam com muita dificuldade de discutir essa parte. Eles preferem discutir as outras coisas. Se você pegar o comentário de ortodoxia, eles falam falam do começo da Paraxá e do final e não falam justamente dessa parte, porque incomoda eles, essa questão de mudar, de atualizar, de se rever a lei. Isso eles pegam um pouco do que a Dani falou. Ah, não, mas elas já tinham direito, já estava lá. Não é verdade. Senão Deus não teria falado que. Senão Deus teria ficado quieto. Falando, não, o direito já está dado, não estão corretas. Elas estão corretas, sim, de irar, de perder, de brigar, de defender seus direitos contra uma comunidade mais machista. Então, esse é o aspecto mais político da Paraxá, mas de curiosidade, só para vocês entenderem, né? Sim, é, a lei judaica vai permitir que mulheres que não tenham irmãos recebam herança, mas mulheres que tinham irmãos continuam por muitos anos não recebendo herança, e como o Davi falou, é o irmão que tinha que cuidar da irmã da irmã solteira e da viúva. Mas, no século XVI, Moisés Isserles permitiu que os pais doassem para as filhas ou deixassem metade do valor para os filhos homens. Tá? Só no século XVI isso vai aparecer, né? E só mais tarde, olha só, em 1943, uma takaná do rabinato na Palestina, dizendo que homens e mulheres são iguais nas heranças. Só 1943. Então, para ver que isso foi sendo conquistado, lógico, sabemos de onde veio, isso vem, lógico, de toda uma sociedade muito patriarcal e machista, né? Então, não é que. Não é, mas para ver que esses direitos foram sendo conquistados a duras penas e muita gente brigou por isso. E hoje eu acho que a gente está bastante, nós principalmente, as comunidades liberais, temos uma comunidade bastante igualitária e devemos continuar assim. Mas Obrigado, chama Davi. atenção, Michel, que essa Takaná é bem final da Segunda Guerra Mundial, onde a gente deve ter tido muitas questões de herança
né? Eu tenho irmão, mas o irmão está vivo, não está É, vivo. meio da guerra, 43, meio da guerra, É, meio da ainda é durante a É, guerra. mas a gente está come, é, caminhando aí para um. comecei, Vamos tempos ter esse difíceis, problema, né? tempos difíceis. Só antes da palavra para o André, só confirmando o que o Michel estava falando, né? O texto aqui, eu vou ler na tradução, é muito claro, né? Depois que Deus fala, as filhas de Tzlofhad falaram corretamente, ou seja, tem razão, Deus continua, né? Você, falando para Moshe, certamente lhes dará uma porção da herança juntamente com os irmãos de seu pai. Transfira a herança de seu pai para elas. E aí continua dizendo uma regra mais geral: se um homem morrer e não tiver filho, transferirá sua herança para sua filha, se não tiver filha, para os irmãos, né? Enfim, dá todas as regrinhas aqui de herança, né? E deixa claro aqui, no finalzinho do versículo 11, esta será uma lei estatutária para o povo judeu, para o povo de Israel, né? Eu não sei como está escrito aqui em hebraico, Israel, para os filhos de Israel, como Deus ordenou a Moshe. Kasher tzivá Adonai et Moshe. Então fica claro que isso aparece bem aqui no meio, logo depois do pedido delas, né, como uma resposta, né? Claramente teve uma mudança aqui e Deus está deixando bem explícito qual é a regra daqui para frente, né? Então assim, e só reforçando também o que o Michel falou, nós dos movimentos liberais, né, adoramos esse trecho da Torá não por acaso, né, porque ele realmente nos dá argumentos para dizer como é possível que, se até Deus, enfim, fez adendos, emendas ou mudanças no texto da Torá, é claro que a gente pode, de acordo com a necessidade daquele momento, é claro que nós, seres humanos, podemos estudar, podemos entender a situação atual, o contexto atual, e fazer mudanças também, né, nesse sentido. Fala, André. Davi, eu tenho muita pouca coisa a acrescentar naquela tua finalização, e inclusive no que você acabou de falar, e somando-se ao Dani e ao Michel. Eu gosto sempre da poesia Torá, como ela coloca Deus, né? Então, Deus também é um personagem que vai evoluindo, né? Mas é gozado como ele vai evoluindo assim, discretamente. Eu gosto muito dos grandes empurrões que Deus faz, foi até palco da conversa que a gente teve com o Dani na paraxá anterior, das serpentes, né? As serpentes são sempre aquele símbolo que empurra o homem e Deus junto, e aí, etc. Mas onde eu quero chegar é o seguinte: essa conversa com Deus, né? Então, o legislador, Moisés, precisa pegar o aval, né, de Deus para poder evoluir, né? Porque a sociedade é interessante esse processo humano, né, mental, humano, emocional, afetivo, em que, da mesma maneira que Deus é usado para a evolução, ele também pode ser usado para a estratificação, né? As pessoas não evoluem porque Deus não quer que elas evoluam, né? E aí eu vou só somar o que você falou para criar no grupo que está escutando o que você acabou de falar, perguntas para sempre se questionar se esse processo é humano ou, de fato, tem algo místico no meio dessa história que nos impede de sermos melhores do que somos. Então, vai um pequeno bombardeio aí de questões só para a gente se manter sempre meio flexível, eu diria, né? Então, qual é o papel de Deus nessas argumentações para uma construção da ética, né? Ele é o ético, contrariamente aos legisladores. Ele é aquele que legitima novas abordagens mais justas propostas pelo próprio homem. Olha, presta atenção como é que é o processo da poesia da Torá, tá?
Ele abençoa Pinhas depois do ato intempestivo. Quem quebrou a ética? Os corruptos daquele momento ou aquele que interrompe o comportamento incontrolável da massa, a histeria coletiva? O homem transfere a Deus suas decisões ou suas responsabilidades? Até quando Deus é o terceirizado? Isso é correto para quem vai construir um país, está a posto, está no portão da entrada para a Terra Prometida? Então, como é interessante como Deus é manipulado, né? E mais do que Deus manipula o homem manipula Deus. Eu só joguei essas coisas só para deixar a gente um pouco mais intrigado, né? Com o processo, Davi, o processo da Torá. Ok, André. Obrigado pela contribuição e é claro que a gente não vai ter resposta para tudo isso, né? Obviamente, são coisas, enfim, reflexões que podem ser feitas, né? Ah, enfim, eu acho assim, eu sempre tendo a achar que é uma coisa de parceria, né? A parceria entre homem e Deus, Deus e homem, né? Não é uma coisa nem só de um lado, nem. Cadê o André? Perdi o André aqui no meio da tela. Tanta gente. Ah, tá. Não é só uma coisa de um lado ou só do outro, não é só Deus manipulando o homem, enfim, nem sei se é a palavra certa, ou o homem manipulando Deus. Mas, enfim, talvez uma construção coletiva onde não é só Deus que está ditando as regras. Claramente, ou pelo menos, no mínimo, ele tá ouvindo o ser humano enfim, continuando a criação, ou enfim, criando, co-criando, em função dessas necessidades, né? Acho que essa é o que eu vejo nessa paraxá, enfim, nos outros exemplos que eu trouxe. Tem vários outros exemplos na Torá, né? Mas, enfim, esses são alguns que usam essa mesma palavra, né? Por isso eles estão amarrados, né? Mas acho que é isso, é uma coisa meio coletiva, André. Não enxergo como algo assim que tem necessariamente uma manipulação de um dos lados em relação ao outro, não sei. Outras dúvidas, perguntas? Nós vamos continuar essa discussão no sábado, né? Para quem estava no sábado, eu vou fazer agora um intervalinho só para antes da gente encerrar, já estamos quase na hora. Ou, aliás, já estamos na hora, né? Mas como eu roubei uns 10 minutinhos pelo problema aqui no computador, a gente se dá o direito de só dar uma esticadinha mínima. Mas assim, só lembrando, para quem estava no sábado na sinagoga ou no Zoom, tanto faz, a gente comentou que hoje quem conduziria o estudo seria o Celso e o Bovícios, né? E o Celso teve um problema em família, enfim, precisou viajar infelizmente não pôde estar com a gente hoje, né? Mas em contrapartida ele vai estar no sábado com a gente, na sinagoga. Então a gente vai continuar essa discussão, certamente bem apimentada, se eu bem conheço o Celso, no sábado. Então fica o convite para todos que estão aqui com a gente, para estarem no sábado na Rua Bahia, ou quem não puder, está na Rua Bahia, está no Zoom com a gente. Eu acho que vai ser mais um momento importante. Enfim, quem conhece o Celso sabe do que eu estou falando, né? Vale muito a pena. Então isso é uma coisa. Segunda coisa, aproveitando agora sim os nossos lembretes, a gente está com os cursos de hebraico, né? E o Moré Aguinaldo está aqui com a gente, para não me desmentir ou me complementar se for o caso. A gente está com os cursos de hebraico, tanto o básico 1 quanto o básico 2, já no estado avançado. Terminando julho, teremos mais 2 meses, agosto e setembro, ou seja, já passamos da metade dos 2 cursos, né? E a gente já está começando a pensar o que nós vamos fazer em outubro, obviamente, né? Logo depois das festas, né? Esses cursos já vão ter terminados e já temos alguns interessados em continuar estudando, alguns interessados em começar a estudar hebraico do começo, né, na alfabetização. Então, o recado que eu dei no sábado, e só estou repetindo agora, se vocês
Fiquem atentos aí, se vocês conhecerem alguém que está interessado em estudar hebraico, avisem para a gente ir colocando os nomes na lista para ver se a gente consegue formar turmas do básico 1, básico 2, básico 3, enfim, não sei quantos cursos a gente vai ter no próximo semestre, próxima rodada, né, a partir de outubro, mas fiquem sabendo que existe essa possibilidade de a gente ter novos cursos a partir de outubro, né? Curso de judaísmo continua indo de vento em popa. E agora eu posso contar para vocês o que eu não queria contar no sábado, né? Daqui a não esse próximo Shabat, o Shabat seguinte, dias 2 e 3 de agosto, nós vamos ter um encontro geral. Vocês sabem que esse curso de judaísmo, a maioria dos alunos está em São Paulo, muito perto de São Paulo. Então está assistindo presencialmente. Esse é um curso que a gente dá presencialmente toda segunda-feira, lá na Rua Bahia mesmo, né? Mas alguns poucos alunos, como o JB, enfim, não estão em São Paulo e não estão perto de São Paulo, né? Então, para essas pessoas, o curso pode ser online, elas assistem às aulas online no mesmo dia, na segunda-feira, à noite, tudo igualzinho, mas uma vez por mês, mês e meio e tal, a gente tem um encontro geral, né, de todos os alunos aqui em São Paulo. Isso vai acontecer agora no dia 2, pela segunda vez, né? Vai acontecer agora no dia 2 e 3 de outubro, de agosto, de agosto, não esse Shabat próximo, né? E a gente vai ter duas atividades super legais que eu convido todos a participar, quer dizer, uma atividade super legal que eu convido todos a participar, e a segunda, que é aberta, obviamente, né? A primeira é que a gente vai ter um Kabbalat Shabbat Nefesh, no dia 2 de agosto, né? Vai ser em Higienópolis, na casa que você já muitos de vocês já estiveram no salão de festas da Dona Miriam, que é um salão mais amplo do que a gente tem na Rua Bahia. Todos convidados, só precisa deixar o nome para a gente poder ter a lista na entrada, enfim, por questão de segurança, né? Para o porteiro, afinal é um prédio particular, a gente não pode deixar entrar qualquer pessoa, tem que entrar quem a gente sabe que pode entrar, né? Então não esqueçam só de preencher, tem um formuláriozinho que basicamente pede o nome e o número do documento para a gente fazer essa lista. Isso então na semana que vem, não nessa sexta-feira, na sexta-feira que vem. E o que a gente vai ter de especial obviamente todos os alunos do curso vão estar presentes, né? E além disso, no sábado à tarde, a gente vai ter uma atividade bem bacana, que eu acho que vai ser bem bacana, que vai ser uma visita ao Museu Judaico, ao MUJI. Então, uma visita guiada com a diretora, uma das diretoras do museu, esqueci agora o nome dela, o nome dela eu sei é Linda, né? Mas eu esqueci o nome da área que ela cuida, mas enfim, está ligada à área de educação, e ela vai então acompanhar esse grupo. Eu acho que vai ser uma coisa bem bacana da gente fazer juntos, né? Então, tudo isso, 2 e 3 de agosto. Que mais que eu tinha para falar? No dia Rosh Hashanah, a gente está caminhando para, se Deus quiser, até fim dessa semana, começo da seguinte, dar boas notícias para todos, como vai ser o nosso Rosh Hashanah. Nós vamos ter Rosh Hashanah, vamos ter Yom Kippur, grandes festas, né? Se Deus quiser, e aí a gente vai dar todos os detalhes. Tinha mais uma coisinha para falar que eu esqueci. Enfim, se alguém lembrar, fale. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma questão, esse é o momento. Seja sobre a Parashá, seja sobre as outras coisas que estão acontecendo, e tem várias acontecendo. Davi, a visita para o museu é logo em seguida do Shacharit, no sábado? Logo em seguida ao Kiddush. Logo em seguida ao Kiddush. Vamos direto. Nós Mas tem marcamos... Kiddush. A gente come primeiro, come bastante, depois vai. Kiddush reforçado, principalmente para os alunos, e depois a gente marcou... A pinguinha, cachaçinha. Não, pinguinha não, para os alunos sem pinguinha. Pinguinha é só para quem vai dormir à tarde. Para os alunos, nada de pinguinha. Eu já peço desculpas que nesse Shabat eu vou estar no interior comemorando o aniversário do meu irmão que faz 60. Uau, parabéns. Ele é mais Mas jovenzinho. não esquece de mandar a pinguinha, Michel. Tá lá já, tá lá. Já tá lá. Tá lá. É o Dani que faz 60, é isso? Não, André. O André? Uau, tá bom. Parabéns para ele. E precisa de inscrição para o museu previamente? Ou não, o museu é o seguinte, o grupo está fechado, só vai esse grupo. Mas o museu está aberto. E museu pode entrar qualquer um no museu. O museu é aberto, né? Então,
Como indivíduo, você pode ir no museu, exceto na segunda-feira, que ele está fechado, né? Mas de terça a domingo o museu está aberto. Então todos podem participar. Mas o grupo, eles pediram uma lista de todos os nomes, enfim, a gente já mandou a lista. Mas claro que se alguém for junto e se infiltrar ali no meio, eles não vão pedir para sair, é óbvio, né? Mas assim, em termos de grupo, o grupo é esse, são os alunos do curso de judaísmo da comunidade Neshama que vão estar sendo recebidos pela Linda Blay, é o E, sobrenome. Iraf, se eu não me engano, inclusive no sábado, eu acho que o museu não paga. Eu acho que É, ele tem uma taxa Tem um para dia, não, entrar nos outros dias, mas no Shabat é livre. tem toda a razão, tem toda a razão, a Lívia, o museu, porque é Shabat, ele não cobra no Shabat de ninguém, né? Durante a semana, durante todos os outros dias tem uma taxa de adultos, acho que se não me engano é R$ 20, mas se você for estudante, enfim, tem algumas categorias que não pagam, acima de X anos e tal, mas tem essa taxa que é uma contribuição, enfim, para ajudar a manter o museu, claro. Mas no Shabat não cobra porque é Shabat, só por isso. Essa é a regra do museu. Tá no site, né? Se alguém quiser depois dar uma olhadinha, tá no site do Museu Judaico. Mas é isso. A última coisa que eu lembrei agora que eu queria falar, nessa sexta-feira, agora eu tô falando nessa agora, depois da manhã, a gente tem Kabbalat Shabbat no residencial, na Vila Mariana. Esse Kabbalat Shabbat, vocês já sabem, ele é feito para os residentes, né? As pessoas que moram lá, mas agora enfim, que a pandemia está sob controle, né? O Shabat está aberto. Não pode ter uma grande divulgação, porque nem cabe todo mundo lá, não caberia uma comunidade enorme, mas quem quiser participar será super bem-vindo. Como o Dani já falou algumas vezes, né? A gente mais recebe do que dá quando vai para lá. Né? É um grupo de residentes, né? Muito experiente, vamos colocar assim, muito gostoso de estar junto com eles, cantar junto com eles, ouvir eles cantando, fazendo perguntas, eles são muito curiosos também. E essa semana, nessa sexta-feira, quem vai estar tocando lá no residencial é a Bárbara, que todos vocês, a maioria de vocês conhecem também, vai estar cantando, e eu pedi para ela tocando e também cantando. Tivemos um ensaio ontem, foi bem gostoso o ensaio também. Então, todos convidados. A única questão esse serviço acontece na Vila Mariana, não em Genópolis, e ele começa por volta de 6h15, 6h30, e vai até umas 7h30, 7:45, tá bom? Então, todos convidados. Se alguém quiser participar e quiser mais detalhes, só me perguntar, serão super bem-vindos. That's it. Rabino, Rabino, permite-me. Fala, claro, Moré. Diga. Boa noite a toda aqui lá. Eu quero falar algo muito, muito curtamente. O hebraico é a língua da Torá e a língua do judaísmo. Seja no Neshama, seja particular, seja no Ulpan, Organização Sionista Brasileira, seja onde for, ponha na sua agenda a intenção, o projeto de estudar Ivrit. Não há diálogo no judaísmo, em Israel, não há diálogo sem hebraico. E aí precisamos ter esse repertório sociocultural maravilhoso e, pessoal, há ouro em nosso quintal. Se você quiser fazer a USP, como eu fiquei lá 10 anos, faça a USP, é de graça. Há ouro no nosso quintal. Neshama oferta esse curso de hebraico básico, é do Aleph, Beit, pacientemente, ouvindo canções, é igual aquelas canções de criança, né? Iaô. A pessoa aprende, mesmo que não queira, mas aprende. Ou seja, todos querem, eu sei. Então, assim, a divulgação não é só para o hebraico Neshama, que por acaso estou como Moré, mas é porque o hebraico é o oxigênio do judeu, ou daquele que ama a Torá. Então, coloque isso na sua agenda. Temos duas turmas, há pessoas com 60, com 70, com 40, e assim, surpreendentemente, pede para ler um trecho, a pessoa lê e até me corrige. Às vezes eu estou me atrapalhado ali, a pessoa, ô, vamos, peraí. E não tem idade,
vontade de estudar. Coloque isso na sua agenda, seja 25, 26. Alguém falou assim, até Machia vir. Eu falei, não, não fica colocando Machia quando vir, não. Tem que ser algo Já? assim, agenda. Senão você está enrolando a você mesmo, sabotando uma agenda bacana, né? Estude hebraico, porque sem hebraico nós comeremos na mão dos outros. E há muitos sábios por aí que querem nos, às vezes, né, nos Já. colonizar, como fala Saramago, né? Há sábios que querem nos colonizar e a gente com um vocabulário, um dicionário à mão, a gente fala, não, peraí, essa água aí, né? Essa água não. Obrigado, Rabino. Imagina, obrigado você, Aguinaldo. E sem querer puxar a sardinha para o lado do Neshama, obviamente há uma segunda intenção. O curso que o Aguinaldo dá é um curso maravilhoso, né? Todo mundo que já assistiu aulas do Aguinaldo, se Deus quiser, a gente vai fazer mais uma aula aberta em breve. A ideia desse curso de hebraico é muito mais do que ensinar só a língua, como aprenderia eventualmente em alguma escola de línguas, né? Mas muito mais trazer todo o contexto que envolve essa língua, né? Todo o contexto cultural, religioso, textos de milhares de anos aí, né? Que fazem parte desse estudo, né? Então é muito mais do que aprender a Abaíma, né? Mas aprender como isso se encaixa dentro da nossa visão judaica, né? É um curso hebraico dentro do judaísmo, né? Então, assim, tem uma coisa muito bacana nesse sentido. E a questão financeira, né, que já que o Agnaldo tocou no ponto também, né, é o menos importante, né? A gente tenta fazer o curso mais em conta possível, mas mesmo assim, se alguém precisar de ajuda, a gente está super disponível para ajudar. Não é essa a questão, é muito mais a gente poder ajudar essa comunidade a crescer, a comunidade judaica em geral e a comunidade Neshama em particular, do que ganhar dinheiro vendendo curso de hebraico. Não é esse o nosso objetivo, obviamente, tá? Só para deixar explícito essa questão, tá bom? Então, se alguém quiser participar e tiver alguma questão, não deixe de fazer por conta disso, tá bom? E claro, se não fizeram, né, chamar, esse dia eu não posso, na terça-feira eu não tenho, estude em outro lugar. Tem muitas opções hoje em dia, inclusive todas as opções online, né? Como o nosso curso é. Aliás, só para ficar claro, né? Os dois cursos de hebraico são online, né? Não são presenciais. Tá bom? Então não importa onde você está, você pode participar, desde que a agenda permita e enfim, o fuso horário permita, né? Mas é isso. Mais alguma dúvida sobre a Paraxá antes de eu encerrar a gravação? Então tá bom. Então eu vou encerrar a gravação aqui. Vai estar disponível.